Boa noite, telespectadores do novo canal. Bem-vindos a mais uma edição de Virar à Esquerda com o nosso convidado residente, o Dr. Paulo Araújo Correia. Desde já agradeço a sua presença em mais uma edição do nosso programa. Doutor, hoje temos uma agenda com muitos temas que têm estado na ordem do dia, têm sido ventilados em diferentes fóruns e até mesmo no espaço mediático. Poderíamos começar por uma questão que está ainda fresca e que tem a ver com a aprovação na última sexta-feira, na Assembleia da República, da lei eleitoral da morte medicamente assistida. Doutor, eu sei que já trocámos algumas impressões sobre isto, mas gostava que eu partilhasse também aqui com os nossos telespectadores do novo canal. Sei que tem uma perspectiva positiva relativamente a esta questão e à aprovação da própria lei da eutanásia. Na sua ótica, ponderando os prós e os contras, são mais os prós do que propriamente os contras. Acha que a decisão que foi, portanto, aquilo que foi assumido pelos deputados na última sexta-feira, de alguma forma reflete aquilo que é o sentimento, e esta era uma segunda questão, o sentimento dos portugueses? Miguel, antes de mais, boa tarde a todos os nossos espectadores. Vamos lá ver, a eutanásia ela já tinha sido aprovada na globalidade, na primeira discussão que se fez da mesma, depois fez-se uma discussão muito minuciosa na generalidade, para as pessoas percebam o que é a discussão na generalidade, é onde os deputados têm, cada grupo parlamentar, através dos seus deputados, têm a oportunidade de apresentar propostas de alteração à lei. E fez-se na altura uma discussão muito, muito cuidada, porque isto é a primeira coisa que é preciso dizer, isto não é um tema fácil, é naturalmente fraturante na sociedade portuguesa. Nós vimos, aliás, na altura da discussão na generalidade, várias posições na sociedade civil, no sentido favorável e no sentido não favorável, e a primeira coisa que eu gostaria aqui de fazer é balizar a discussão, perceber o que é que estamos aqui a discutir, o que é que foi aprovado na passada sexta-feira, que é morte medicamente assistida. Estamos a falar de alguém que tem que cumprir uma série de requisitos, nomeadamente estar numa situação de sofrimento extremo, este é o primeiro ponto, com uma doença irreversível e fatal, e mesmo assim, uma vez verificadas essas circunstâncias, já referi por um médico designado pelo próprio paciente, nomeadamente um médico de família, que é o mais normal, a seguir ainda tem que ter um médico especialista na área que afeta aquele doente. Por exemplo, suponhamos que estamos a falar aqui de uma situação oncológica, um cancro. Tem que ser um médico oncologista a dar um parecer favorável, ou seja, a garantir que realmente o paciente está numa situação de sofrimento irreversível, extremo, e que a sua situação clínica nunca vai melhorar, só vai piorar, e depois disso tudo ainda tem que haver um parecer de um médico psiquiatra que afira que aquele paciente efetivamente está numa situação de querer, se consegue querer entender o que pretende. Isto porquê? Ele é muito importante. Porque há muita gente que poderia estar numa situação de tanta fragilidade, de achar que se está a tornar quase uma espécie de um empecilho, um entrave para a própria família, e ser movido por esse sentimento para pedir a interrupção da sua vida, a morte medicamente assistida. Por isso é que se faz esta validação por um médico psiquiatra. Tem que passar por um crivo de vários especialistas. Exatamente, ou seja, porque às vezes há uma tendência à simplificação da discussão. Nós não estamos aqui a discutir o suicídio assistido, nós estamos a discutir casos muito concretos, de gente que está numa situação de tal sofrimento, absolutamente irreversível, que olha para a frente, para os dias que lhe faltam, para os meses que lhe faltam, e só vê sofrimento, nunca vai melhorar, nunca vai evoluir, e nunca vai haver um alívio da sua dor. O que estamos, no fundo, a oferecer a essa pessoa é dignidade, é paz, é encontrar finalmente o descanso que já não lhe é permitido em vida. Por exemplo, isto é sempre uma discussão muito pessoal, porque temos que até admitir que as pessoas peço desculpa, doutor, interrompeu, a própria votação refletiu de alguma forma. Claro, com liberdade de voto em muitas bancadas parlamentares, com votações contraditórias dentro das próprias bancadas parlamentares do partido, do PS, do PSD, enfim, de todos os o que significa, partidos. O que demonstra peço desculpa, fraturante é este tema. Claro, estamos a falar de um tema, as pessoas são mais religiosas, a vida é absolutamente sagrada, não se coadunam com a decisão de pôr termo à mesma, porque entendem que ela deve acabar naturalmente e que o sofrimento faz parte da vida. Eu faço uma diferenciação clara entre vida e qualidade de vida. E se me fosse confrontado com uma situação realmente de um sofrimento de tal forma extremo, que nós sabemos, os médicos nos cuidados paliativos sabem, as pessoas às vezes o que elas passam, o sofrimento que têm, que não houvesse nenhuma perspectiva de melhoria, de alívio da dor, de alguma vez voltar a ter um bocadinho de normalidade, provavelmente é uma opção que gostaria de pelo menos ter à minha disponibilidade, de eu poder pensar nela, decidir, e ter essa liberdade para ir fazer. Por isso sim, eu acho que é uma decisão avalizada, acho que é um progresso para a nossa sociedade, e mais uma vez, nós nunca estamos a falar de obrigar ninguém, estamos a dar a possibilidade a essas pessoas, sempre nessa baliza de restrições,
passando por aqueles pareceres todos médicos, e aí sim poderem tomar essa opção. Doutor, e no atual contexto, alguns deputados, aliás, viram ao público dar nota disso, no atual contexto de crise sanitária, era expectável ou não era expectável que esta decisão pudesse ser adiada? Não, Miguel, vamos ver. Ou era este o timing? Não, Miguel, vamos ver. A eutanásia é uma discussão antiga na nossa sociedade. Não estamos a falar de algo que resultou de quase pela calada da noite, como essas pessoas tiveram a dar a entender. Repare, nós agora estamos numa situação pandémica de tal ordem grave, infelizmente, que obviamente leva que o espaço público, de debate público, noticioso, esteja ocupado praticamente a 100% pela pandemia, e a decisão da aprovação da eutanásia passou um bocadinho dos pingos da chuva, que se costuma dizer. Eu gostaria de recordar que o grande debate que houve é quando a discussão na generalidade, que foi um debate alargadíssimo à nossa sociedade mais intenso civil. com vários atores. Muito intenso, com bastante espaço noticioso àquela altura, e isso já foi quase uma antecipação daquilo que viria a ser a aprovação de agora, não é? O grande debate sobre a eutanásia era aprovado ou não foi feito na generalidade. A única coisa que se teve a discutir na especialidade, e muitíssimo bem, foi criar todas essas barreiras, apertá-las e definir do ponto de vista jurídico como é que o procedimento se procederia. É uma coisa bem importante dizer, repare, nenhum médico é obrigado a concordar com este procedimento. Pode alegar a objeção de consciência e recusar-se, e deixar para um profissional de saúde que se sinta confortável com o que foi aprovado, com esta legislação atualmente em vigor. Por isso não concordo nada com isso. Acho que é um tema que tem sido tratado na nossa sociedade, tem sido debatido até à exaustão. Foi feito um novo debate na Assembleia da República quando a discussão da generalidade, e acho que estava mesmo na altura de ser aprovado, que não... As pessoas que dizem isso, somente eram as pessoas que eram opositoras da eutanásia, da morte medicamente assistida, e queriam agora um expediente dilatório para adiar mais uma vez a discussão. Doutor, duas notas finais ainda relativamente a esta lei da eutanásia, a morte medicamente assistida. A Conferência Permanente a Comissão Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa veio de alguma forma logo imediatamente dizer que estaríamos perante um retrocesso cultural significativo. Eu gostava de ouvir sobre isso, e também se acha que estamos perante, pelo menos é isto que... Mais uma vez, estamos a falar de um campo muito subjetivo, que é da religião e da consciência de qualquer um. Obviamente que a religião cristã, e nomeadamente na concepção que é defendida, visionada pela Igreja, a vida é absolutamente sagrada, é o valor máximo. É como ele estava a dizer, não há uma diferenciação entre qualidade de vida e a vida em si. Por isso eu tenho que respeitar, obviamente, a posição da Igreja, que é a sua. Agora, obviamente que eu não partilho da mesma, mas respeito. Mas estamos perante, doutor, e este é um dos argumentos portanto, a Conferência Episcopal também invoca uma situação lesiva daquilo que é a liberdade ou a dignidade humana. Não, acho exatamente ao contrário. Miguel, mais uma vez, nós não estamos, a discussão era completamente diferente, se nós estivéssemos a obrigar. Eu não posso, uma coisa que eu defendo não é só para o tema da eutanásia, mas para discussões em geral, eu não posso querer ministrar aquela que é a minha concepção, aquelas são as minhas crenças, aqueles são os meus ideais, aqueles que são os meus valores, aquela que é a minha forma de interpretar a vida, e querer torná-la obrigatória para o restante da sociedade. O que eu defendo é a liberdade, mais uma vez, é as pessoas colocadas numa situação em que não há qualidade de vida absolutamente nenhuma. Repare bem no texto da lei. Sofrimento extremo. Está mesmo tipificado na lei. Uma doença irreversível e fatal. Ou seja, não é algo que esteja a passar por um movimento e que tenha uma perspectiva ou uma esperança mínima de vir a melhorar. Não há qualquer critério subjetivo. É um médico designado pelo próprio paciente, um médico especialista naquela área de saber, que só faz aquilo, não faz mais nada. Ou seja, por exemplo, se for um médico oncologista, e a seguir ainda vai um médico psiquiatra que tenha a capacidade de avaliar se o paciente está a tomar uma decisão de forma esclarecida, livre, se não há nenhuma motivação, por exemplo, como eu acabei de dizer, de pressão familiar para o caso, uma situação de depressão, por exemplo. É precisamente essas três barreiras são ultrapassadas. E o que estamos a falar no fim é essa pessoa ter o direito a beneficiar dessa opção. Não estamos a obrigar ninguém a tomá-la. Eu acho que isso também é ter dignidade, Miguel. Para mim, a dignidade humana não é estar, por exemplo, prostrado numa cama, numa situação de dor absoluta, a saber que vou morrer daqui a uma semana, daqui a duas, daqui a um mês, e cada hora e cada minuto é uma tortura absoluta pela qual eu estou a passar. É essas pessoas que nós estamos a garantir o direito ao descanso. E isso para mim, na minha ótica, mais uma vez, respeitando sempre quem tenha uma posição diferente, e é preciso dizer isto, porque isto é um tema que tem muito a ver com os valores, com os ideais, com a forma como nós vemos a vida, e também com a forma como nós encaramos a religião e a nossa relação com Deus. Poderia ser um tema tão subjetivo, acho que não há certo ou errado, mas na minha ótica e na minha opinião, parece-me que o Parlamento esteve bem, e que ao contrário, que é um sinal de progresso, de desenvolvimento e de avanço civilizacional, muito sinceramente. Doutor, poderíamos passar agora para um outro tema que também de alguma forma tem marcado ou marcou mais recentemente a agenda mediática, e que tem a ver com as eleições presidenciais.
Obviamente que, portanto, as sondagens indicavam um vencedor que se veio a confirmar, a reeleição do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Poderíamos dizer que foi, obviamente, o grande vencedor da noite, mas os analistas indicam aqui também um outro vencedor das eleições presidenciais, que foi o candidato apoiado pelo Partido Chega, o André Ventura. Concorda com esta leitura dos resultados, ou tem uma perspectiva diferente? Não, Miguel, primeiro, a forma como coloca a questão é exatamente a forma como queria começar a responder, que é as sondagens que tantas vezes são vilipendiadas, as pessoas tendem a desvalorizar, mas são de facto um dado científico, objetivo, introduz esse critério de objetividade em discussões que são normalmente subjetivas, e desta vez, ainda por cima tínhamos várias sondagens todas a apontar no mesmo sentido, todas elas davam o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa com uma grande probabilidade, para ser eufemista, de ser reeleito. A sondagem mais baixa, como recordo bem, dava sempre perto dos 60% e de 60% para cima. E nesse aspecto, sim, não houve nenhuma surpresa na noite eleitoral com a vitória do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é obviamente o grande vencedor da noite eleitoral, porque uma coisa são as expectativas que se criam, outra coisa é demonstrá-las e prová-las em urna. E o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem dois méritos. Primeiro, o mérito de se criar essa convicção quase generalizada na opinião portuguesa de que ele iria ganhar estas eleições, o que significa que uma boa parte da nossa população avaliava positivamente aquela que foi a sua presidência, e o mérito de levar as pessoas que se reviam na sua governação a aparecer no dia das eleições, numa situação difícil como é a situação pandémica, e a votar. E esta parte leva-me também para a questão da abstenção, porque nós próprios aqui falávamos, tínhamos receio de uma abstenção histórica, havia uma série de sondagens que o apontavam, nós estamos a viver ainda um quadro pandémico extremamente difícil. Aliás, o dia das eleições coincidiu com o pico da pandemia no nosso país, e a verdade é que tendo uma abstenção alta, 60%, alta, que nós devemos trabalhar sempre para que ela seja melhorada, mas a verdade é que dentro deste cenário muito limitativo, com todas as restrições e todas as dificuldades que estavam em vigor no dia das eleições, a verdade é que o povo português disse presente, foi votar, participou de uma forma significativa neste ato eleitoral, e o Miguel não se esqueça que nesses 60% de abstenção está já 1.200.000 portugueses resultantes do recenseamento automático, que são eleitores do estrangeiro que normalmente não iam votar e que há 5 anos não estavam nos cadernos eleitorais e que agora já estavam englobados. Por isso, de uma maneira geral, mais uma vez, sempre com essa insatisfação de gostaríamos, obviamente, de ter uma participação mais ativa e mais premente nestas eleições. Mas tendo em conta o quadro global que nós estávamos confrontados, acho que é realçar o facto das pessoas, apesar de tudo, terem decidido ir votar. Esta votação, de alguma forma, significativa num candidato apoiado pelo Chega, André Ventura? Não, eu estava a dizer, várias análises que deram à noite eleitoral, e quase que se parecia, por força também da forma como o candidato André Ventura colocou a sua candidatura e os objetivos fixados, que era no segundo lugar, dizendo inclusive que se demitiria se falhasse esse objetivo, e a verdade é que chegámos à noite das eleições e ele fica em terceiro. Numa análise simplista da noite eleitoral, pareceria que ele teve uma efetiva derrota ou não cumpriu o objetivo que ele tinha estabelecido. Ora, se analisarmos com cuidado e com rigor o resultado do André Ventura, verificamos que alguém que em 2019, ou seja, apenas há cerca de 1 ano e meio atrás, teve uma votação, em outubro desse ano, teve uma votação de cerca de 68.000 votos e que chega, passado 1 ano e meio, e tem 500.000 votos, cerca de 12% de votação. Se isso não é um crescimento extraordinário na perspectiva do Partido Chega e quase sem precedentes na história da nossa democracia, de um partido no espaço de 1 ano e meio e ter um aumento exponencial desses, é óbvio que é um resultado muito bom para o Chega, infelizmente, na minha perspectiva, porque acho que o Chega representa um perigo real e efetivo para o nosso sistema democrático, para a democracia, pelas propostas que eles defendem. Agora, nós temos de ter muito cuidado na análise que fazemos esses 500.000 eleitores do André Ventura, essas 500.000 pessoas que votaram no Chega, porque há quase uma tentação de alguns setores quer de comentário político, quer dos próprios partidos políticos, olhar para esses 500.000 portugueses como pessoas menos letradas, menos esclarecidas, como fascistas. Vamos lá ver, nós felizmente não temos em Portugal, nem para lá caminha, 500.000 fascistas. O grosso das pessoas que votaram no partido do André Ventura, para o bem ou para o mal, são pessoas que estão descontentes com o atual sistema partidário. E quer dizer, doutor, desculpe, porque a mensagem dele de alguma forma penetrou em algum eleitorado que tradicionalmente votava no... Eu sou muito sincero, eu acho que é quase um grito de revolta
volta daquelas pessoas que não se sentem representadas. É quase uma espécie de murro na mesa. Acho que nem tem tanto a ver com o discurso do André Ventura e até com as propostas do André Ventura, porque acredito sinceramente que a maioria daquelas pessoas nem sequer se revêem na maioria dos conteúdos do Partido Chega e da candidatura dele à presidência da República. Mas estamos a falar de pessoas que trabalham há 20, há 30, há 40 anos e não há uma evolução retributiva, por exemplo, a sua remuneração. Ganham o mesmo agora que ganhavam há 20 anos, olham para a frente e não há uma perspectiva de melhoria de vida. Têm agora filhos com 20 e poucos anos, 30 anos e não se conseguem emancipar. E os pais também se sentem frustrados porque não conseguem ajudar nessa emancipação. No atual status quo, O termo que nós usamos sempre é pessoas que sentem que não saem da cepa torta, que o atual sistema político não lhes dá resposta. E olham para os grandes partidos do sistema, nomeadamente para o PS e para o PSD, que são os partidos que governaram desde que nós somos de democracia, depois em coligação com o CDS esporadicamente, mas estes dois, os partidos que lideraram os respectivos governos, e sentem que não há um discurso que os faça sentir representados. Eu acho que esse é o grande desafio dos partidos políticos, nomeadamente do Partido Socialista, que é o que me preocupa mais, como é lógico, por razões óbvias, em conseguir construir uma narrativa, chegar a essas pessoas e conseguir recuperá-las para o espaço democrático. Nós não podemos ignorar, Miguel, nós vivemos praticamente há 20 anos numa crise permanente. Primeiro foi a crise de 2008 relacionada com o crédito à habitação, começou nos Estados Unidos e depois inundou a Europa. A seguir viemos para 2011 e tivemos a crise das dívidas soberanas, o período da Troika em Portugal. E estamos a falar de pessoas que, como eu digo mais uma vez, que durante esse período de tempo inteiro foi sempre a perder rendimentos. É que a sua perspectiva de vida era quase recuperar o rendimento e a capacidade financeira que tiveram no passado e não aquilo que é legítimo e que aconteceu durante cerca de 40 anos na nossa democracia, que era ir evoluindo, melhorando, com os pais sucessivamente a viver melhor do que os filhos. Nós estamos agora a assistir, talvez, à primeira geração, desde que nós somos democracia, que corre um sério risco, para não dizer um risco real, de viver pior do que os estes resultados obtidos nas últimas eleições presidenciais, de alguma forma, e os indicadores obtidos pelo candidato apoiado pelo Chega, de alguma forma, embora sendo eleições diferentes, mas projetando aquilo que serão as próximas eleições já, podem constituir podem constituir alguma almofada de conforto no sentido do candidato vir nas próximas, ou do Chega nas próximas eleições. Eu percebo a sua pergunta, no sentido de extrapolar os resultados das presidenciais para... Embora sejam escrutínios obviamente diferentes. Não, para umas que as eleições legislativas. Eu diria que o caso, muitas críticas ao resultado obtido pelo Bloco de Esquerda, eu acho que o resultado obtido pelo Bloco de Esquerda não tem nada a ver com aquele resultado que o Bloco de Esquerda obterá nas legislativas. Inclusive já foi feita uma sondagem pós-presidenciais, pós-resultado das presidenciais, em que diz que o Bloco de Esquerda continua nos 8, qualquer coisa por cento, muito próximo dos 10% que obteve nas últimas eleições legislativas. Eu acho que a candidata Marisa Matias foi a principal vítima do chamado voto útil, das pessoas optarem por votar na candidata doutora Ana Gomes, no sentido de, no fundo, travar o avanço do Chega, da extrema-direita, de garantir que o partido do André Ventura não ficava em segundo lugar. E levou a uma grande desmobilização do eleitorado do Bloco, que decidiu optar por votar na Ana Gomes, precisamente com esse critério do voto útil. E acho que também, isto é uma análise minha, que o Bloco foi um bocadinho penalizado nestas presidenciais pela opção que tomou na votação do Orçamento de Estado para 2021, ao votar contra e a sinalizar oficialmente, digamos assim, o fim da geringonça. E acho que uma parte do eleitorado que vota à esquerda, nomeadamente que vota no Bloco de Esquerda, que se revê nessa governação à esquerda e que gostaria de vê-la... A esquerda na sua é a grande derrotada das eleições presidenciais? Eu não faço essa análise, porque eu realmente ouvi o discurso do Dr. Rui muito sinceramente, com extrema preocupação em termos democráticos. Não estou preocupado, obviamente, com o PSD, mas estou preocupado com o PSD enquanto partido importante e fundador da nossa democracia. E, de facto, acho que é um discurso muito pouco avisado. Repare, não sou o que eu digo, mais uma vez recorramos aos dados objetivos para não cairmos na subjetividade. Todas as sondagens que foram feitas após o resultado presidencial apontam que cerca de 2/3 do eleitorado, por exemplo, do PS, que votou no candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Basta ir por este país fora e verificarem nas autarquias que são neste momento conduzidas por um candidato do Partido Socialista, por um presidente de Câmara do Partido Socialista, e na esmagadora maioria delas, até porque ele ganhou em todos os conselhos, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Ganhou com folga o professor Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente com o eleitorado socialista, pessoas que votam PS e que optaram por votar no candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que essa leitura do Rui Rio, que é disparatada, para não usar o termo, e vejo com imensa preocupação quando ele, por exemplo, elogia o resultado do Chega no Alentejo, dizendo inclusive que o PSD que nunca teve um resultado assim. Não
não é acho que expectável que eu fizesse doutor. Não, claro que não, porque eu acho, sinceramente, aliás, estas eleições demonstram como uma grande parte do eleitorado português continua a querer votar ao centro, sente-se mais confortável com um espaço político mais moderado, digamos assim. E o que o Rui Rio está a fazer com esse tipo de discurso, com o acordo que já tinha feito nos Açores, agora com este discurso de elogio ao Chega, é abrir definitivamente as portas para uma futura coligação no país com o Chega para formar governo. O que um eleitor do PSD sabe, ao dia de hoje, não tem qualquer dúvidas disso, é que um voto no PSD pode ser um voto para formar governo com o Chega. Eu acho, sabe quem é que eu acho que beneficia muitíssimo desse discurso do Dr. Rui Rio e dessa aferição da população portuguesa? Acho que é o António Costa, que ocupa aquele espaço que é precisamente o espaço que o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa ocupou nestas eleições presidenciais, e que esse eleitorado que vota flutuante, tanto vota PS como vota PSD, assustando-se com esta possibilidade de acordo com o Chega, votará naturalmente... Doutor, eu compreendo as declarações da Ana Gomes na noite eleitoral, precisamente no discurso da noite eleitoral, quando ela de alguma forma apontou o dedo ao primeiro-ministro António Costa. Vamos lá ver, eu fui um apoiante da doutora Ana Gomes, por isso estou perfeitamente à vontade para dizer isto. Agora, ela própria disse na noite eleitoral que tem uma tendência marginal para o disparate ou para o erro, já não sei qual foi o termo exato que ela utilizou, mas no fundo dizendo que de vez em quando comete alguns excessos de linguagem, se me permitem interpretar assim as suas declarações. E é inegável que ela cometeu alguns erros ao longo desta campanha, e nomeadamente alguns dos erros foi quase tentar distinguir uma espécie de PS bom de um PS mau, como se entende também das declarações dela na noite eleitoral. Acho que foi um erro que não lhe permitiu ter a maioria do Partido Socialista com ela, em função também da forma como ela foi conduzindo a campanha. Dito isto, não deixo de registar que a doutora Ana Gomes cumpre o grande objetivo, não dela, porque ela disse sempre que obviamente queria passar uma segunda volta e ganhar e ser presidente, era para isso que ela concorria, mas o grande objetivo, que eu acho que era realista da sua campanha, que era atingir o segundo lugar e bloquear o crescimento da extrema-direita. Mais uma vez fica demonstrado, se ela não tivesse apresentado essa candidatura, o André Ventura teria ficado em segundo. E depois cumpriu outro papel que eu acho que é importantíssimo. Vamos lá ver. Nós, quando estamos a discutir política, não estamos a discutir popularidade, nem estamos a discutir, pelo menos na minha perspectiva de ver política, ou não na perspectiva da real politics, não é quem é que eu acho que vai dar jeito, porque vai ganhar, é uma vitória consumada. Eu acho que a política é discutir visões de sociedade, é discutir valores, é discutir o que é aquilo que é importante para mim, o Sistema Nacional de Saúde, a segurança social forte, a escola pública, a proteção no desemprego, na saúde, tudo temas que tem que ser um candidato socialista, que não é o Marcelo Rebelo de Sousa, em muitas dessas questões. Eu lembro, por exemplo, que durante a discussão das negociações do Estado com o privado, para que os privados pudessem atender pacientes Covid, que o Marcelo Rebelo de Sousa recebeu os privados em Belém durante as negociações, o que obviamente enfraquece a posição do Estado, enfraquece a posição do CNS naquela negociação. Mas não lhe parece, doutor, que o facto do PS não ter apresentado um candidato disto não poderá fragilizar o Partido Socialista? Não, e já ia lá a seguir. Agora, o que quero dizer é, neste sentido, em que eu, não desvalorizando o mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa, numa altura que até há uma certa desvalorização das figuras políticas, ele consegue granjear uma grande aceitação e reconhecimento popular. Eu acho que isso deve ser obviamente valorizado, mas é um candidato que tem uma perspectiva, uns valores, uma visão daquilo que deve ser a nossa vida em sociedade completamente diferente da minha, que sou socialista. E acho que a doutora Ana Gomes cumpriu o papel essencial a não nos deixar sozinhos nesta eleição, cometendo os erros que ela cometeu, e ela própria o reconhece, mas apesar de tudo, no que é essencial, ela tem uma visão muito mais próxima daquela que é a minha do que é a nossa organização em sociedade. Pode repetir, por favor, a pergunta? Perguntava, doutor, se considera que o facto do Partido Socialista não ter apresentado um candidato se poderá fragilizar... Não, acho que foi um erro, eu não posso falar disto abertamente, porque, em minha opinião, o Partido Socialista devia ter tido um candidato nesta eleição. Acho que o André Ventura não teria tido o resultado que teve se o Partido Socialista tivesse tido um candidato a 100% oficial, obviamente, apresentado, com as ferramentas do Partido Socialista, com o partido todo do mesmo lado, empenhado nesta candidatura. Acho que potencia quase esta fragmentação do debate político. Acho que foi um erro, muito sinceramente, não há outra forma de dizer. Eu falo disso de forma desempoeirada, respeitando, porque foi uma deliberação do Secretariado Nacional, depois da Comissão Nacional do Partido Socialista, que tem órgãos próprios e foi maioritariamente decidido assim. Agora, pessoalmente, a minha relação pessoal é que foi um erro. Doutor, deixa-me só para terminar esta oficina das eleições presidenciais. Considero que o discurso do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na noite eleitoral foi um discurso que coloca o dedo na ferida, aponta aquilo que são os principais problemas que o país terá que enfrentar a curto prazo. Ele fala na questão da pandemia, fala na necessidade de alguma forma de recuperar economicamente também o país, de combater algumas assimetrias. Foi um discurso, da sua ótica, que ficou aquilo que são os problemas centrais. Acho que foi o discurso que se impunha. Muitas vezes o professor Marcelo Rebelo de Sousa é acusado de ser de pouco institucionalista, está questões das selfies, de estar sempre presente e de usar demasiadas vezes a palavra presencial sobre que
tenha um risco acrescido dela poder ser desvalorizada. Eu acho que o discurso dele na noite eleitoral é o que se impõe, é um discurso de Estado, um discurso de preocupação com a situação extremamente difícil que o país está a viver, não se desligando daquilo que é o sentir dos portugueses, uma mensagem de conforto e uma palavra de união, de que é o presente de todos, sem fomentar divisões. Eu lembro, por exemplo, o contraste absoluto entre as declarações do Marcelo Rebelo de Sousa com as declarações, por exemplo, do professor Cavaco Silva após a vitória na segunda reeleição, e é de noite para o dia, nesse aspecto. Mais uma vez, eu não avalio sequer negativamente o trabalho do professor Marcelo Rebelo de Sousa. O que eu avalio, e para mim isso é que é fundamental num debate político e numa corrida eleitoral, é qual é o candidato que no fundo, que defende aquela que é a minha visão de sociedade. E era por isso que eu defendia a candidatura. E vamos ter o Marcelo um cooperante ou um Marcelo mais vigilante relativamente àquilo que é a gestão da... O Marcelo, como eu já lhe fui dizendo, há vários indícios. Lembro, por exemplo, dos incêndios de Perdão Grande, em que ele praticamente sentencia, na altura, a nossa ministra da Administração Interna, a Constância Urbano de Sousa. Lembro, por exemplo, da tentativa de interferência que ele fez aqui na questão do CEF, em relação ao ministro Cabrita, em que recebe o diretor nacional da PSP ao arrepio daquilo que são até, eu diria, as normas protocolares, se não formos mais. Ou seja, era um presidente que, numa perspectiva em que ainda precisava de ser reeleito, era um presidente bastante interventivo, que às vezes quase que usava de forma, eu não posso usar a palavra, de uma forma quase abusiva o seu magistério de influência. E tenho agora a certeza que com esta votação reforçada, que não deixa de ser a segunda maior votação de sempre, só atrás do Dr. Mário Soares, tem a maior votação de sempre. O facto de não precisar de voltar a ser reeleito, nunca mais ter que ir a eleições, pode levá-lo, sinceramente, a que tenha uma postura mais interventiva, se bem que, muito sinceramente, eu acho que todos os portugueses avaliam positivamente esta colaboração institucional forte entre governo e Presidência da República, que foi importante para dar estabilidade política, que tem consequências a todos os níveis, como o Miguel sabe, a nível de mercados, a capacidade de financiamento do Estado português, dos dívidos, de juros da dívida soberana, enfim, tem impactos sérios. E eu, sinceramente, não estou a ver o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ainda que possa ter essa tendência mais interventiva, mas não estou a vê-lo de alguma maneira a colocar em causa a estabilidade política em Portugal. Doutor, deixe-me só fazer uma outra questão, agora já fora do âmbito das eleições presidenciais, e que tem a ver com as medidas que foram assumidas pelo Governo na sequência do último Conselho de Ministros, e com o reatar, com a questão das aulas, portanto, o regresso às atividades. Portanto, há aqui uma decisão que foi assumida em Conselho de Ministros e que o próprio Primeiro-Ministro António Costa, depois na conferência de imprensa, de alguma forma escalpelizou, e que tem a ver com o regresso às aulas a partir de 8 de fevereiro, mas não presencial, de uma forma através do ensino à distância. Doutora, permita-me só esta questão. Esta era uma decisão de alguma forma aguardada, e perguntava-lhe se considera que neste momento os estabelecimentos e as escolas têm de alguma forma possibilidades de arrancar, portanto, de arrancar com o ensino online. E a primeira coisa, eu acho que foi inevitável, não é? Todos nós sabemos que a vontade inicial do governo, primeiro, muito reticente no encerramento das escolas, por todos os motivos que nós já aqui aflorarmos e explorarmos, as consequências que isso tem para a aprendizagem, as desigualdades, as assimetrias que potencia. Então a primeira opção do governo era tentar encerrar a escola pelo tempo equivalente às férias da Páscoa, como se diz em bom português. Infelizmente, a evolução pandémica continua extremamente alta, não há como o esconder, nós continuamos infelizmente a ter perto de 300 óbitos diários, com muitos milhares de infectados também diários, e isso obviamente que leva ao governo a ter que tomar esta decisão, que é um mal menor, Miguel. Não há outra forma de dizer, nós temos que o assumir. O facto de nós termos instituído uma espécie agora de telescola, de aprendizagem à distância, nós sabemos se há agregados familiares que têm os meios tecnológicos adequados, que têm um quarto para cada um dos seus filhos, têm uma secretária onde eles possam estar em paz e com todas as condições a estudar e a aprender. Sabemos também que, infelizmente, há muitos outros agregados familiares, não é só uma questão dos computadores, que o governo já se comprometeu a disponibilizar a todas as famílias. É também uma questão, como eu digo, de condições até físicas, de acompanhamento dos próprios pais. Nós sabemos bem que, infelizmente, essa é uma situação que potencia... Doutor, esses dispositivos acabaram por ser distribuídos pelos alunos? Assim, o governo assumiu o compromisso de os ter até dia 8, tê-los feito chegar a todos os alunos. Eu tenho que acreditar no que estão a dizer, até por uma outra forma. Se nós não garantirmos essa distribuição, não vamos ter alunos que não têm condições de ter aulas. Eu não quero pensar que isso é uma possibilidade. Acho que o governo tem que estar muito empenhado nisso. O Miguel já viu, já foi publicado, já está no Basegov, os contratos já foram assinados para a distribuição desses equipamentos com os seus respectivos pagamentos. Por isso estou em crer que isso irá, uma questão de logística, que
irá ser resolvida e que esses equipamentos serão entregues. Acho que isso não vai faltar. Agora, mais uma vez, isto é sempre mitigar o problema, tentar menorizar o problema, porque o problema continuará a existir e oxalá que nós consigamos debalar rapidamente esta pandemia, baixando os casos e permitir às escolas voltarem a funcionar para não termos uma geração irremediavelmente comprometida. Doutor, mas quero fazer uma observação relativamente àquilo que tem sido a posição da direita, neste caso o PSD. Temos assistido na Assembleia da República, mesmo por parte de alguns deputados, falando que esta entrega dos dispositivos e a trânsito, de alguma forma, aquilo que é a aposta no digital nas escolas, de alguma forma tem falhado. Não sei se o doutor concorda com esta observação, concorda com aquilo que tem sido a posição. Eu não tenho um conhecimento, digamos, definitivo, próximo do que é a realidade nas escolas portuguesas. Agora, sei que os governos ao longo dos anos, eu lembro, por exemplo, da opção do Magalhães, que era atribuir portáteis, lembro do governo ter tido esta preocupação quando da primeira fase pandémica, de distribuir materiais nas escolas, permitir fazer obras nas escolas. Nós tivemos até um grande programa de investimento e é visível, nós aqui nas escolas do Conselho, basta ver o desenvolvimento que as nossas escolas tiveram de obras, para conseguir estabelecer as estruturas e dotar as mesmas. Aqui no meu Conselho em Penafiel tivemos as duas principais escolas do Conselho com intervenções físicas, com obras no terreno, no fundo dotar aquelas escolas de mais condições. Agora, se eu acho que o Governo já poderia ter, eu acho que será um erro que o próprio Governo assumirá, que já poderia ter feito chegar estes equipamentos como se tinha comprometido quando da primeira pandemia, acho que sim, não o tendo conseguido resolver naquela altura. Repare-me, infelizmente também nós têm sido, os constrangimentos provocados por esta pandemia têm sido de tal ordem, têm provocado tantos constrangimentos em tantas áreas, nomeadamente na área principal, que é a saúde, que no fundo o Governo tem sido uma espécie de bombeiro a correr a um sem número de fogos, se me permite esta expressão, e infelizmente às vezes não dá para debelar tudo com o grau de eficácia e de excelência que nós gostaríamos. É sempre mais fácil estar do lado de quem faz a crítica e não tem essa responsabilidade governativa, mas sim, admito que seja legítimo. Doutor, há aqui uma outra questão que eu gostava de ouvir a sua opinião, e que tem a ver com a nova lei das freguesias, a proposta do Governo, que foi, portanto, recentemente de alguma forma, portanto, apresentada. Após a apresentação desta nova lei das freguesias, houve várias... digamos, houve vários atores políticos que já vieram a público, e até mesmo freguesias onde o PS, portanto, freguesias e autarquias onde o PS é poder, que vieram de alguma forma apontar algumas, portanto, desculpe, não diria deficiências à própria lei, mas no sentido de corrigir. O doutor considera que esta nova lei, neste contexto faz sentido, neste timing faz sentido? Estamos num ano em que vão haver eleições autárquicas. Este é o timing que, na sua opinião... Não, a primeira coisa, isso é um compromisso eleitoral do Partido Socialista. Nós tivemos na altura, toda a gente se recorda, a famosa Lei Relvas, foi uma espécie de agregação de freguesias feita à regra ao esquadro, e se de facto algumas freguesias onde isso fez sentido, onde as populações estão extremamente satisfeitas e não querem reverter, outras há, até no nosso Conselho, outras há onde as populações sentem que aquela agregação que não corresponde aos seus anseios, que perderam qualidade de vida, que perderam proximidade com o seu presidente de junta, com a junta de freguesia. Todos nós sabemos que a junta de freguesias é a primeira porta de entrada do Estado. Como proximidade. Dizer, a proximidade é obviamente muito importante, e há juntas de freguesia onde essa proximidade foi perdida. Não há outra forma de o dizer. Ou seja, esta reforma é bem-vinda, é dar a palavra ao povo, às populações, em sede da Assembleia de Freguesia, em sede da Assembleia Municipal, deliberarem e decidirem o que é que querem para as suas freguesias. Miguel Relvas, doutor, não ouviu? Não ouviu, todos nós sabemos que não. Eu acho que isso é mais... Foi uma regra. Acho que é mais ou menos indiscutível que assim o foi. Tanto que é que há muita população que não se revê naquela forma de organização do território. Foi feita a regra Foi feita a regra não há outra forma de dizer. Agora, se me pergunta se este totalmente adequado, vamos lá ver. O próprio Presidente da República já disse, de forma taxativa, que se a lei for aprovada antes das próximas autárquicas, que não a promulgará. Porque é verdade, nós estamos agora quase em vésperas estamos já no próprio ano, mas em vésperas de um escrutínio eleitoral, e muito sinceramente também não acho que faça muito sentido nós termos a legislação cá fora em cima de eleições autárquicas, não é? Acho que deve ser uma coisa que deve ser devidamente maturada, que seja feita agora com o devido tempo e com o devido detalhe, mesmo na afinação desses pormenores em que há ainda algumas divergências, que sejam esses pormenores afinados e corrigidos, e que nós possamos logo assim ao processo autárquico estar concluído, enfim, dar a voz outra vez ao povo, e que se decida de forma desempoeirada nas freguesias onde a população considera que foi um erro, que está mal servida e que não responde a nova agregação às suas expectativas, que possa ser desfeito. Não tenho um preconceito quanto a isso. Doutor, só estamos na reta final do nosso programa. Duas questões. No habitual Sobe e Desce, o doutor, poderíamos começar pelo Sol, traz-nos hoje o Abel Ferreira, portanto conquistou recentemente a Taça Libertadores ao serviço do Palmeiras.
Um penafiduense? Não, é exatamente isso mesmo. Ele já tinha colocado aqui a subir uma vez quando tinha conseguido eliminar o principal favorito da competição, o River Plate, que é alguém que teve uma presença muito assídua, quer em finais, quer em vitórias, quer em meias finais. É a grande equipa da Sul-América e o Belferreiro na altura tinha conseguido ganhar na primeira mão fora por 3-0, confirmou depois na segunda mão o apuramento e agora consegue uma vitória estrondosa, recuperando a Libertadores para o Palmeiras, segunda apenas da história do Palmeiras. Fala a primeira tentativa, a primeira vez, e obviamente nos enche de orgulho ter não só um português a elevar o nome do nosso país e a elevar o nome do nosso desporto além fronteiras, num país tão importante como o Brasil, mas também, em particular para mim, como penafidense, é óbvio que me enche de orgulho ter alguém com estes predicados, não só agora, mas também pelo trabalho que ele já tinha feito no Braga, o trabalho que ele já tinha feito no PAOK, e agora o trabalho que ele confirma mais uma vez o seu talento no Palmeiras. Reparem, uma carreira construída a pulso, sempre a subir, sem grande imprensa, é preciso dizer que não tem a cobertura mediática de outros treinadores, mas a verdade é que o seu trabalho fala por si, e quando o trabalho é bom, quando há qualidade, quando há humildade, quando há dedicação, é óbvio que depois há uma tradução prática nos resultados, e ainda bem que assim é. Fico muito satisfeito por esta conquista. Doutor, mas parabéns ao Abel Ferreira. Deixa-me aproveitar a sua deixa. Ontem a Câmara Municipal de Penafiel, em reunião de Câmara, aprovou já a atribuição de medalha de ouro da cidade do Conselho e também cidadão honorário precisamente ao Abel Ferreira. Acho que sim, acho que bem a Câmara. Com certeza que o PS e os vereadores do PS se terão associado a essa atribuição e essa aprovação. É mais que justa. E mais uma vez, é alguém que este trabalho não se esgota só nesta conquista, é um trabalho sempre em progressão, sempre em subida ao longo de muitos anos, sempre enobrecendo o nome da nossa cidade, primeiro enquanto jogador e agora enquanto treinador. Por isso acho que é mais que justo, é um reconhecimento merecido. Pelo lado negativo, o doutor traz-nos aqui uma situação que tem a ver com a presidente do Instituto que está ligada à Segurança Social. Sim. E uma situação... Sim, entretanto ela inclusive já se meteu. Miguel, vamos lá ver, nós estamos todos numa situação extremamente difícil, em que o Estado tem sido muito exigente com a nossa população, nomeadamente com as restrições que temos aplicado. E temos apelado ao espírito cívico da nossa população, à capacidade de cooperação, à capacidade de ver os problemas dos outros como se fossem os nossos próprios problemas, uma colaboração muito reforçada, porque só colaborando e só com empatia, só com capacidade de trabalho em conjunto é que nós poderemos debelar este vírus. E não é admissível, Miguel, admissível de maneira nenhuma, nós termos aqueles que são os rostos do Estado, as pessoas que são o Estado a agir, a comportarem-se desta maneira. É um mau exemplo. O que aconteceu ali foi basicamente uma série de funcionários do Centro Distrital de Setúbal, depois de todo o Distrito de Setúbal, da Segurança Social, que através de um expediente, só lhe posso chamar assim, enfim, pouco legal, vamos ser eufemistas, fizeram-se passar por funcionários de um lar para conseguir passar furar as regras da vacinação, a lista de prioridades e ser vacinados em primeiro lugar. Eu acho que é absolutamente inadmissível, ainda bem que a própria teve consciência do erro que cometeu e tirou dele as devidas ilações demitindo-se. Acho que é o mínimo que se poderia fazer, mas acho que não deve parar aí, Miguel. Acho muito sinceramente que se devem averiguar as circunstâncias em que isso aconteceu, e se houver algum crime que tenha sido praticado, acho que deve ser instruído o competente processo e que deve haver consequências. Até porque, entretanto, é isso que eu ia dizer. Entretanto, infelizmente vamos descobrir que isto não é um facto único nem isolado no país. E mais uma vez, o Estado tem que se comportar de uma maneira geral como uma pessoa de bem. É o mínimo, um princípio basilar do nosto Estado de Direito Democrático. Sobretudo numa situação destas, de pandemia, em que nós somos tão exigentes com os cidadãos, não podemos ter os rostos do Estado, isto é quase uma chique espertice, não há outra forma de o dizer, a furar as filas de vacina, quando nós temos 300 óbitos diários. Eu nem sei como é que alguém, muito sinceramente, Miguel, como é que alguém não consegue numa situação destas, colocar-se no lugar dos outros, ter um mínimo de empatia e perceber que se eu estou a usufruir de uma vacina que não me estava atribuída, que estou a prejudicar ativamente alguém que precisa muito mais daquela vacina do que eu, seja por razões de risco acrescido de exposição à doença, seja por razões profissionais. Por isso isto é absolutamente inadmissível. Acho que todos esses casos devem ser apurados até às últimas consequências e que mais uma vez, eu não acho que deva apenas morrer com uma demissão, porque demite-se e parece que o problema está resolvido. Tem que se apurar. Como é que foi possível? E, em primeiro lugar, como é que foi possível? E em segundo lugar, tem que haver consequências a todos os níveis, que seja disciplinar, seja criminal, as forem apuradas. Doutor, só uma última questão mesmo para terminar, até porque o nosso tempo está a correr rapidamente. Esta semana começou mais um processo de vacinação. O que é expectável? O que é que espera deste processo? Um processo que foi alterado de forma a incluir os idosos com mais de 80 anos.
O que é que espera desta nova fase do processo de Oh, vacinação? Miguel, eu espero, primeiro, duas coisas. A grande discussão que se fez durante a última semana foi a questão de integrarmos ou não os titulares de cargos políticos. Eu digo isto de forma pacífica, até porque isto é uma questão transversal a vários partidos. Tivemos várias pessoas dentro de partidos diferentes a tomar posições diferentes. Eu vou dizer aquela que é a minha. Para mim, por exemplo, um Presidente de Câmara faz todo sentido que seja vacinado. Da forma como eu vejo o exercício do cargo, não é enquanto cidadão, o cidadão XPTO é o Presidente de Câmara. Porquê? Primeiro porque é o principal responsável, a menos que tenha delegado num dos seus vereadores e a lei faz essa distinção, é o principal responsável local pela proteção civil. Exemplo prático, se tivermos um surto, como já aconteceu infelizmente mais do que uma vez num lar, o Presidente de Câmara é o principal responsável pela coordenação da resposta, seja na articulação com os órgãos centrais, seja também na coordenação dos trabalhos no terreno. Por isso não é despiciando, não é uma coisa menor nós termos no terreno alguém capacitado, protegido e que não está debilitado e consegue liderar efetivamente o processo. Aliás, para que o Miguel perceba, isto mais uma vez não é um exemplo académico. Nós tivemos em Pedrógão Grande a questão dos incêndios, como o Miguel certamente se recorda, Exatamente. e saiu agora muito recentemente a acusação ao Presidente de Câmara, precisamente na qualidade de responsável da Proteção Civil, que está acusado até de homicídio por negligência, não é? Depois vamos ver o que é que o processo vai dar, mas o que é certo é que ele tinha responsabilidades e que, no entender do Ministério Público, não conduziu de forma correta o processo. Isso faz todo sentido que o responsável político que tenha essa vacinação. Depois, eu acho que um Presidente de Câmara, numa situação de pandemia, deve ser alguém interventivo, não deve ser alguém passivo. As câmaras têm orçamentos próprios, têm competências próprias, não devem estar apenas dependentes e à espera da intervenção do Governo Central. Têm que andar no terreno, têm que falar com empresários, têm que estar perto das IPSS, das associações, dos próprios lares, têm que falar com os principais responsáveis para perceber quais são as necessidades, em que é que eu posso auxiliar, em que é que a Câmara, no fundo, pode fazer para mitigar todos os impactos absolutamente adversos desta pandemia. Por isso é que eu digo, o cidadão, por exemplo, Paulo, eu próprio, obviamente que eu posso esperar para ser vacinado enquanto tiver uma pessoa com muito mais idade, com muito mais exposição ao risco, faz todo sentido. Agora, o autarca tem que ser vacinado. E porque eu acho que, nesse caso, e é a minha opinião, mais uma vez, nesse caso eu acho que são os próprios políticos que contribuíram para a diminuição das suas funções, para, no fundo, para a desvalorização daquilo que é a função política. Por exemplo, um deputado é um órgão de soberania, vota, por exemplo, na recondução do estado de emergência, todas as renovações do estado de emergência têm que ser votadas. Nós temos o caso esdrúxulo de ter 7 ministros do governo contaminados, que não podem estar presentes em reuniões, que se estiverem afetados por uma forma grave da doença não têm capacidade decisiva, têm que ser substituídos por outras pessoas da sua equipa para que não há ninguém em substituí-lo, mas aqueles é que são os principais responsáveis políticos do país. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, foram eleitos, têm a legitimidade popular, são os representantes de todos nós para decidir. E a sua capacidade de decisão numa situação tão difícil como nós vivemos, naquela que é a minha ótica, é importantíssima para todos nós e tem que estar. Nós não podemos, um político também tem que ser corajoso. Eu tenho a perfeita noção que esta é uma posição impopular, que as pessoas compreendem mal, porque olham para normalmente a média que é da idade dos nossos deputados, que é dos nossos presidentes de Câmara, muitos deles não estão no grupo de risco. Mas eu acho que os políticos têm de ser capazes também de tomar decisões que sejam impopulares, não pensar apenas na popularidade. O doutor está a dizer de alguma forma não compreende as manifestações públicas que alguns autarcas vieram fazer, é isso? Não compreendo, eu digo ao contrário, eu acho que não estou em absoluto desacordo com os autarcas que rejeitaram ser... Rejeitaram a toma, portanto, digamos... Rejeitaram a toma da vacina, porque ainda há outro elemento que não é despiciando, que nós temos de ter em conta, Miguel, ainda há uma parte, felizmente pequena, mas há uma parte, nós vemos as manifestações públicas, a nossa população que tem medo das vacinas, dos efeitos secundários, e o próprio autarca, até nessa perspectiva, deve dar o exemplo de confiança na vacina, na importância da vacina. Eu acho que... Ser o primeiro garantir. Ser o primeiro a garantir, o primeiro representante do Estado, o eleito maior da nossa população, quer seja a nível local, quer seja a nível governamental, a dizer à nossa população que a vacina que é confiável e que é importantíssima para debelar esta pandemia. Por isso, respeitando obviamente a opção de cada um, eu não posso estar em maior desacordo com o que estou com essas opções. Aliás, o próprio líder da oposição, o Dr. Rui Rio, foi muito claro a esse respeito. Doutor, agradeço-lhe uma vez mais os sempre oportunos conhecimentos e aproveito para... Agradeço. Muito obrigado mais uma vez e aproveito também para nos despedir dos nossos telespectadores pela oportunidade e até à próxima edição, até à próxima semana, até a mais uma edição do Virar à Esquerda.
Novo um canal. Sempre novo, sempre seu.